Muito bem-vindos a esse novo módulo da formação Perito Digital. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema bem interessante que é muito pouco visto e muito importante na nossa jornada como assistente, como analista, como perito, que é análise temporal e comportamental. Tá? Então o relógio e o clique eles não mentem. A gente vai ver o que o tempo e a sequência dos fatos de contratação no contrato digital, o que eles revelam. Então nós vamos trazer algumas referências normativas aqui, mas basicamente vamos trabalhar em 4 eixos: o tempo, timestamps, que é os carimbos de tempo e hora, sequência e a interface. Então, por exemplo, eu trago aqui um exemplo que eu vi recente aqui de 23 segundos, ou seja, do começo da contratação, leitura do contrato, termo de aceite, geolocalização, tudo com a foto em 23 segundos. Então a gente vai ver que isso é humanamente impossível, né? E ainda mais quando muitos desses contratos que há fraudes ou que está em investigação judicial contam com pessoas idosas, com pessoas com analfabetas funcionais. Então tudo isso a gente leva em consideração ao analisar uma contratação digital. Vou trazer também 7 padrões obscuros, ou os dark patterns, cada um com uma norma aqui para vocês entenderem também que muitas vezes na jornada de contratação existem vícios que levam a pessoa a fazer determinados atos, não só assinar, mas isso também pode ser extrapolado para outras áreas, outros campos, não só de contratos na perícia digital, como por exemplo em ATMs, em caixa 24 horas. Então eu vou mostrar para vocês como é que esses vícios acontecem. Então, primeiro, o que eu quero que vocês saibam quando saem dessa aula? Classificar o tempo de reação, T2 menos T1, com base científica. Então não quero que vocês olhem e falem, isso aqui parece impossível. Não, a gente vai trazer aqui com técnica como é que a gente faz isso. A gente vai auditar a completude e a consistência dos carimbos de tempo, dos timestamps, incluindo o fuso horário. Eu sei que já foi tema de outras aulas, mas aqui a gente vai trazer algumas outras visões que são importantes. Identificar onde há quebra de sequência lógica, Qual seria a sequência lógica correta numa contratação digital? Quando acontece uma quebra, o que isso significa? Como você vai mostrar isso, esses achados? Saber entender esses padrões obscuros nas telas reais de contratação, exemplos reais, Também vamos estruturar um prompt aqui de apoio técnico, que aqui no card separado dentro da formação, você vai clicar, ele já vai abrir com um prompt para você, no molde dos outros que a gente tem, Então no módulo de prompts de IA, você vai ter esse prompt que você vai colocar e vai copiar e colar esses pedaços com os tempos de reação, com a trilha de logs, para que a IA possa lhe fornecer e fazer essa verificação, Então a gente vai ter agora a parte teórica e depois vamos ter a parte prática ali na IA. Então, carimbo de tempo criptográfico, a gente viu no módulo 2. Você precisar voltar lá no módulo 2, você vai ter essa informação. Conteúdo biométrico, biometria facial, tudo, você vai voltar lá para o 4. Já geolocalização, convergência de vetores, está no módulo 3. Você caiu de paraquedas aqui e está procurando algum desse tema, está nos outros módulos, Análise de tarifa, seguro em si, a gente vai falar um pouco mais à frente, quando a gente vai falar um pouquinho da perícia de bancário, coisas que a gente pode identificar também. Então, vamos lá. 5 blocos hoje: tempo de reação, consistência temporal, padrões obscuros, a teoria aplicada e a dica do professor aqui, como é que você vai pedir isso, como é que você vai entender essas questões. T1, T2. O que a gente geralmente usa com essa convenção? T1 seria o exato momento em que se começa a contratação, o primeiro acesso, a pessoa, o signatário, vai naquele contrato, até o T2, que é o aceite final, quando ele finaliza ali. Então, quando a gente fala desses duas variáveis, a gente vai identificar na trilha de contratação ali o primeiro contato do signatário até o último contato. Vai ter alguns casos, por exemplo, que pode durar dias
essa trilha de contratação. E é normal, né? Muitas vezes a pessoa recebe uma proposta, ela vai ler, eu diria que até seria o comportamento mais esperado, principalmente quando tem um contrato mais complexo, quando se envolve valores maiores, porque a pessoa muitas vezes tem que consultar alguém da família, vai ter que ler, vai ter que entender, ou procurar um advogado. Então, não é tão atípico assim. Mas, se esse tempo for muito rápido, aí sim, já é um achado pericial, né? A gente já é uma amostragem no comportamento aí não adequado, não ciente, provavelmente. E aí eu trago essa tabelinha aqui para vocês, como por exemplo, se for acima de 3 minutos, né, desde o T1 até o T2 a gente tiver esses 3 minutos, eu já diria que é bem compatível com o CCB, né, um contrato, um contrato bancário de 9 páginas, mais ou menos, que é a média, ok. Obviamente, se a gente está falando em 20, 30, 50 páginas, aí já vai aumentar esse tempo. Se eu estou falando de um T2 menos T1 de 1 a 3 minutos, está no limite, né? Obviamente, novamente, você vai olhar o número de páginas, a complexidade dos termos também influencia. Então, obviamente, se for um contrato com letras miúdas, muito jurídico, isso demora mais, então já seria aí no limite. Se você tem menos de 1 minuto ali, eu já traria como um achado pericial incompatível, né? Então, você vai ter uma leitura diagonal e não integral. O que é uma leitura diagonal? É quando você faz só aquela escaneada, né? Ou da esquerda para a direita, assim ou assim, você olha só algumas palavras, mas você não pode dizer que teve uma leitura integral, tá? Então é o escaneado também, como chama. Então a leitura diagonal e eu já é um achado incompatível. Em menos de 30 segundos, isso já demonstra que é um aceite sistêmico, que muitas vezes a pessoa só clica num botão e sai aceitando dezenas de páginas e nem é exibido para a pessoa, né? Então, basicamente, é impossível alguém ler dezenas de páginas, passar por todo o processo em menos de 30 segundos. Né? Então, a gente traz essa tabelinha que vocês podem dizer e vocês vão dizer quando acontece isso, mas não baseado em achismo, baseado em técnica, baseado em ciência. Eu trago aqui 3 estudos, vocês podem cotar, né? Nós temos, por exemplo, o Rice-Bart, em 2019, que ele fez uma meta-análise. E o que é uma meta-análise de estudos? Meta-análise é quando eu pego dezenas ou até centenas de outros estudos e eu identifico padrões e eu posso trazer achados baseados nessas outras análises, né? E ele trouxe que a velocidade da leitura silenciosa, né, obviamente sem ler, de um adulto é 238 palavras por minuto. Então, isso a gente se baseia mais ou menos a média, né, para textos não ficcionais, como no caso de contratações, que não são ficção, são documentos muitas vezes jurídicos. Então, que até diminuiria um pouco essa cadência de leitura, né? Mas aí é um bom parâmetro para você cotar esse artigo, falar, o artigo Rice-Bart 2019, saiu no Journal of Memory Language, ele diz que a média é 238 palavras, né? Então, tem uma variação, claro que tem gente que lê mais rápido, mais lento, mas entre 175 e 300 words per minute, palavras por minuto, é um padrão. Então, uma referência que ele valida aí essa nossa conclusão quando a gente vê alguma coisa. E temos também o McDonald e Quenon, que é um estudo mais antigo, de 2008, que ele já pegou uma leitura de 250 palavras por minuto, né? E botar uma política ali de privacidade nesse tempo de leitura. Então, eles tiveram que mais ou menos 10 minutos foi de leitura dessa política, né? E teve um custo, por exemplo, justamente por causa dessa demora, que eles estimaram em 781 bilhões aí, mundialmente. No estudo eles chegaram a esse número. Nós temos também um estudo parecido, o Barr e Ordorf-H, 2018, que também trouxe esse WPM, essa velocidade de leitura de 250 a 280 palavras, né? E eles trouxeram uma rede social fictícia, chamada Name Drop, e viram que o tempo de serviço, o termo de serviço, né, quanto tempo seria lido? Ele trouxe usuários, fosse para usar essa rede,
e eles viram. Então eles viram que apenas 51 segundos de leitura efetiva, ou seja, não houve realmente uma leitura, né? E 74% jamais abriram a política de privacidade equivalente. Então a gente vê aí como tem esse gap aí de leitura e de entendimento. Então esses são artigos que você pode citar para você trazer os números, né? Então você pode, por exemplo, fazer a contagem de palavras do CCB, dos termos de uso, jogar no IA, pede lá a contagem de palavras, e usando esse estudo você pode falar quanto tempo, em média, uma pessoa demoraria para ler esse documento, né? Então, vai dar ali 3 minutos, 5 minutos, e aí você compara com o tempo de reação, que é o T2 menos T1, né? O tempo total da contratação, para verificar como é que foi esse comportamento. Porque aí você vai ter uma informação muito importante. Você vai voltar lá no passado e entender, poxa, a pessoa passou 45 segundos nessa contratação, mas pela média seriam 5 minutos. E em uma pessoa idosa eu vou dar uns 20%, então, sei lá, 7 minutos para ler. Isso mostra que não houve a leitura integral. O que a gente pode concluir dessas informações? Primeiro, que a pessoa realmente pulou, né? A gente tem que ver se realmente a gente tem que levantar essa hipótese. E outra que muitas vezes a plataforma de assinatura não exibiu todos os documentos, ou então fez um padrão obscuro onde ela simplesmente aceita um primeiro documento e vai aceitando todos os outros de forma automática, né? Isso aí fala um pouquinho aí desse comportamento. Então, por exemplo, se eu tiver um CCB, uma célula de crédito bancário de 9 páginas, ali que vai ter entre 3.000, 4.000 palavras, e trabalhando entre 200 a 250 palavras por minuto, para eu ter uma leitura integral, eu teria de 12 a 20 minutos. E nesse contrato que me apareceu, dizia que foi 23 segundos, esse T2 menos T1. Né? Então, seria o quê? 31 a 52 vezes mais rápido do que a leitura exigiria. Então, não é uma hipótese que a pessoa leu rápido demais. É impossível para o humano ter entendido, ter lido toda essa documentação. Então, é uma alegação realmente de fato que é insustentável. Que não, nesse tipo de contratação aí, aconteceu alguma coisa, mas não se pode concluir que teve um consentimento, aí, um entendimento, porque nem a leitura foi possível. Se você não tem a leitura, obviamente que você não vai ter um entendimento. Eu já trouxe aqui alguns módulos, como acontece hoje, por exemplo, que analfabetos, né, a gente sabe que não sabem assinar, então eles não podem assinar por lei. O artigo 595 do Código Civil, ele fala que é necessário a assinatura robo, que é o quê? Outra pessoa ler para essa pessoa analfabeta, colocar o dedão da pessoa analfabeta no papel, né, a posição de digital, essa pessoa que leu para ela, né, que disse o que significava, também tem que assinar, que é o signatário a roubo, e além disso, ainda precisa de 2 testemunhas para dizer o quê? Olha, o signatário a roubo realmente leu e explicou para o analfabeto, então ele entendeu. Então essas testemunhas estão ali para validar que houve essa comunicação. Então veja, são 4 pessoas necessárias para uma assinatura a roubo. Mas hoje, muitas vezes, eles botam a contratação digital. Então, o analfabeto, que muitas vezes sabe usar o celular ali, por os números, alguma coisa, usa o WhatsApp somente de áudio, ele recebe o link, aí clica no botão verde e sai aceitando tudo. E como é que você vai falar que esse analfabeto entendeu essa contratação, né? Tanto que na jurisprudência pátria, hoje, na maioria dos tribunais, eles não aceitam uma contratação digital de uma pessoa analfabeta, por motivos óbvios. Você não tem como garantir que ela entendeu o que ela leu, né? Então só clicou ali no ícone verde, no botãozinho maior da tela, porque achava uma coisa ou achava que eram determinados termos, então não vai ter esse consentimento aí adequado. Aqui, por exemplo, um prompt simples, mas vocês vão ter na área aqui um prompt estruturado na metodologia Capital para fazer isso.
Mas basicamente o que? Eu vou pegar esse sistema, vou no Gemini, no Cloud, onde você preferir, você vai colocar ali um apoio técnico na perícia forense de contratos digitais. Não emita juízo de valor jurídico, né? Classifique o tempo da reação conforme a escala do módulo 5. Eu disse, já vai estar isso, mas você pergunta, classifique o tempo de reação e cite a base de velocidade da leitura. Você pode simplesmente copiar ali do PDF ou tirar um print e jogar para a IA. E ela muitas vezes vai trazer um resultado. Aqui está em formato de máquina, tá? Que é o JSON, que é esse formato estruturado, mas provavelmente ela vai responder em texto real. Ela vai trazer, classificação é impossível, vai trazer que o mínimo esperado é isso, vai dizer que é 31 vezes mais rápido que o mínimo esperado, então é um achado técnico para revisão do perito. Né? Então é alguma coisa que vai lhe ajudar bastante a tentar ver esse comportamento, o que aconteceu durante a contratação e poder tirar conclusões mais estruturadas. Nós temos também a completude e consistência dos timestamps. O que é isso? Quando a gente fala de timestamp, que é o carimbo de tempo e hora, ele tem algum rigor que precisa ter. Ele precisa ter o fuso horário declarado. Por exemplo, ou o TC, que é o padrão zero, o padrão básico do mundo, ou, por exemplo, o BRT, que é o Brazilian Time Zone, que é o UTC-3. Então, ele tem que ter essa informação. A gente já falou lá atrás, em outros módulos, que, por exemplo, se eu falo que é meio-dia, 12 horas, aqui no Brasil é um horário, na Índia é outro. É outro momento temporal. Então, não é importante, é essencial ter essa declaração do time zone. O T2, que a gente falou, que é o final ali da contratação, ela tem que ser posterior pelo início, Parece lógico, mas muitas vezes você pode achar, se houver uma manipulação, uma alteração, um erro ali no sistêmico da contratação, que o T2 vai aparecer antes do T1, como se tivesse finalizado antes de iniciar. Eu já vi isso, inclusive, com dias de diferença, como se tivesse inicializado no dia 20, por exemplo, e tivesse finalizado no dia 18, voltado no tempo. Então, também é uma coisa que a gente tem que ficar de olho nessa discrepância aí. O fuso também tem que ser coerente com a geolocalização. Então, se a gente está apurando ali que a pessoa está no Brasil, provavelmente a gente espera um fuso do Brasil. Se for um fuso da Inglaterra, um fuso dos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos ter um parecido com o Brasil, mas a gente espera que for, porque senão realmente ali tem alguma coisa que pode indicar, por exemplo, a assinatura fora do país, ou usando um proxy ou uma VPN. E todos os eventos, eles têm que ter datados. Então, é o que a gente se espera, um padrão ideal, não é simplesmente uma data, a data da concentração, da assinatura foi no dia 20 às 18 horas. Não, a gente tem que saber. Cada evento tem que estar lá datado, a visualização, a biometria, o aceite, se clicou, se fez seguro, se não fez, cada um desses eventos eles têm que estar datados. Geralmente eles vêm na trilha da contratação ou dossiê de contratação. Vocês vão ver uma tabelinha ali que vai ter esses eventos, A gente já viu em alguns exemplos, e mais para frente a gente vai ver também. Então, por exemplo, se a gente vê um timestamp sem o fuso, só 20 do 8, 2026, 18 e 1, sem essa time zone, então existe uma não conformidade com a RFC 3227, parágrafo 3º. A gente pode afirmar isso. E com isso fica difícil da gente poder comparar e auditar, porque a gente perde essa referência temporal. E se tiver uma inversão lógica, como falei, o T2 antes do T1, é uma inconsistência temporal que eu já trago aí uma criticidade maior. É um indício de adulteração. Então é importante também a gente procurar esses vícios, esses problemas, para ver realmente se foi rígida essa contratação. E temos agora a sequência lógica de navegação. O que a gente espera de uma contratação eletrônica? Alguns passos, podem às vezes ter alguns a mais, dependendo do dossiê, dependendo do contrato, da plataforma, mas basicamente é uma proposta, termos, a biometria,
e o aceite. Tá? Esse é um padrão lógico esperado que a gente também vai conferir, baseado na trilha, se eles batem com a forma que tem que ser. Então, por exemplo, se eu tiver uma biometria capturada antes da proposta, né, inverte essa sequência, ou seja, eu tirei a foto da pessoa antes da proposta, como é que eu posso afirmar que aquela foto está dando consentimento se ele nem foi apresentado a proposta? É interessante. Ou então aceite antes da captura biométrica. Né? Como é que alguém aceita sem antes se identificar? Também é uma quebra desse padrão, que são achados periciais, podem não ser decisivos, mas como eu ensino para vocês, a gente vai empilhando as convergências e as divergências, para poder trazer a nossa conclusão técnica. Né? Então, a gente tem que reportar se a gente acha alguma coisa assim, para poder bater com as demais variáveis. Por exemplo, aqui um prompt também é exemplo, mas vai ter o prompt completo na trilha de IA de vocês. Com o prompt vocês vão clicar, já vai vir bem mais completo e mais explicado. E que eu trouxe só para caber no slide, né? Um prompt de várias páginas, não ia botar aqui, mas está disponível para vocês. Então, que, por exemplo, verificar se existe essa inversão T1, T2, não vai precisar ficar pegando calculadora, ver qual é o tempo, anotando. Isso hoje a gente joga para a IA, ela vai verificar essa inversão T1, T2 e vai dizer, né, vai normalizar, inclusive, normalizar. O que é normalizar quando eu falo? Por exemplo, se eu tenho 10 eventos de data e hora, eu normalizo deixando eles da mesma base, no mesmo time zone. Então, se eu tenho um horário da China, um horário dos Estados Unidos, um horário no Brasil, eu preciso normalizar para fazer a comparação. Então, trago tudo, por exemplo, para o time zone do Brasil. E aí, normalizado, que aí a IA vai fazer para a gente, ela vai trazer os indícios. Se teve inconsistência temporal, se teve aí uma inversão de lógica, né? Tudo para facilitar. Mas vocês precisam entender por que isso acontece, né? Se ela apontar isso, o que significa na prática. É por isso que a gente está batendo na teoria hoje. Agora é um tema muito interessante que eu acredito que vai cada vez mais aparecer até em perícias, em ações, até na mídia, tudo, que é o design manipulativo ou padrões obscuros ou ainda dark patterns, né? Quando vem ainda a língua inglesa. Porque que acontece? Nós temos 3 marcos aí. Primeiro é o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, que ele fala em boa-fé objetiva. Então, nesse marco legal, ele traz que publicidade, prática comercial que vão induzir o consumidor a erro, ou omitam uma informação que seja relevante, eles são proibidos. Então, um fornecedor de produto, de serviço, ele não pode omitir. Então, eu vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, vocês estão numa loja, aí de longe de uma televisão você vê lá 199, bem grande, né? Aí você, opa, essa televisão está 199 e quando você vê está lá 12, só que o 12 bem pequenininho do lado, 12 de 199. Isso, na prática, realmente é uma quebra da CDC, é uma afronta a essa lei, né? Porque ele induz a pessoa a erro. Claro que não justificar que a pessoa vai chegar perto, vai conseguir, mas isso é um exemplo bem claro. Chama a atenção por alguma coisa que não é real, está omitindo ali uma informação relevante. A LGPD, do seu artigo 2º, ele diz que a autodeterminação informativa, ou seja, eu sou o titular dos meus dados. Então, eu que consinto, somente eu que vou dizer se você pode usar os meus dados e como usar. Né? Então, tem que ser um consentimento expresso e clarificado, para eu saber. Não é simplesmente, mas você deveria saber isso. Não. A LGPD é bem claro nessa questão. E na norma técnica da MPD também, né, ele fala do consentimento livre. O que é o consentimento livre? Que a interface que você está fazendo no computador, no celular, no caixa automático, ou o que for, ela não deve induzir, ela não deve distorcer, ela não deve dificultar de forma artificial, né, como prática comercial ou prática de serviço, essa manifestação da vontade. Então,
Esses são os 3 pilares que o design manipulativo, ele briga, né? Ele vai brigar contra esses 3. Então, por isso que a gente tem que reconhecer, e se a gente fazer um achado, a gente tem que reportar. Então, por exemplo, um catálogo de 7 padrões clássicos desse Dark Patterns, que eu trago para vocês, né? A norma que proíbe, mas, por exemplo, a pré-seleção de aceite. Então, você vai ali e aí tem um checkboxzinho, eu quero seguro na minha prestação. Então, se ele já está pré-selecionado, isso já é considerado um padrão obscuro, porque leva a pessoa a deixar do jeito que está, né, afrontando o CDC. Uma fricção assimétrica, né, ou seja, quando tem aquele botão bem grande, eu quero, e bem pequenininho, não quero. Né, às vezes a gente vê isso até em questão de assinaturas de plataforma, Netflix e outras, eles começam, você tem certeza que quer deixar e vai perder? Então isso cria uma fricção assimétrica. A diferença entre gastar o dinheiro e não gastar, ele está muito diferente, está muito assimétrica, né? Então muita opção para gastar e ali pequenininho para não gastar. O confirm shame, que é o que? É você trabalhar de forma pejorativa na confirmação. Então, quando você pega e fala, olha, todos os seus concorrentes já fez, você vai ser o único que não tem determinado serviço. Né? Ah, você não vai ser feliz o suficiente se você não fizer esse serviço. Então, isso é confirm shame, que também pelo próprio CDC é proibido. A urgência falsa. Um contador regressivo, a gente entra no site, está lá 15 minutos, mas continua os dias, né? Só faz resetar. Então, isso também é um padrão obscuro. Ocultação de encargos. Então, se eu vou fazer um financiamento, aí ali o CET, os juros ou o seguro, ele não está na mesma fonte do restante do texto. Né? Ele está um pouquinho mais escondido isso aí. Tem até, inclusive, uma resolução do Conselho Monetário Nacional, deixei aí para vocês consultarem, que não permite. Ou seja, tem que estar nas mesmas fontes, no mesmo tamanho de letra do restante. Um seguro pré-selecionado, né, que é um prestamista, aquele seguro das prestações, que na verdade eles até tentam enganar, é um seguro de vida para você, mas é um seguro de vida que se você morrer, o banco recebe, paga as prestações, né? Na verdade não vai nada para a família da pessoa, que leva também a pessoa ao erro. E também uma linguagem inacessível, quando você usa uma linguagem muito rebuscada ou muito técnica, de forma intencional para que a pessoa não entenda. E vamos ver na prática como é que funciona. Aqui, por exemplo, a pré-seleção de aceite. Li e aceita os termos de uso e a política de privacidade. Veja que quando você entra já vai estar ali marcado. Então você tem que clicar para desmarcar. Isso é uma fricção, né? Uma pré-seleção de aceite. Uma fricção assimétrica. Olha a diferença do botão continuar para o não obrigado. Né? Até uma pessoa idosa praticamente não vai ver se não obrigado, vai ter que clicar no botão para continuar. E aqui um exemplo de como você coloca no laudo. Né? Então, às vezes, uma plataforma ela vai trazer a trilha de contratação dela, com o manual de como é que é a contratação, inclusive com as telas, que ela vai trazer justamente para comprovar que não existe isso, mas às vezes existe, né? Até eles mesmo fazem a confissão na telazinha lá, quando você vai ver o tamanho do botão continuar e um não obrigado. E um confirm shame. Você quer um seguro? Sim, quero proteger minha família. Não, prefiro deixar minha família exposta. Ou seja, você mexe com os sentimentos da pessoa, né? Você faz onde a opção de recusa ela induz ao constrangimento. E isso é vedado também. Então, são 3 exemplos aqui de padrão de obscuros. Um exemplo de urgência falsa. Esta condição expira em 4h37. Esses juros mais baixos só vão manter por mais 10 minutos. Amanhã não vai ter mais. Então, aqui é uma falsa urgência, porque não tem por que você ter essa urgência. Né? O banco passa o ano todo oferecendo um serviço ali o ano todo, não tem limite, mas ela faz essa simulação de urgência. Então aqui um exemplo como você pode botar no laudo. Ocultação de encargos.
Olha a diferença aqui, a parcela 487,32 centavos. E olha, o 7, seguro incluso, tarifas bem menor, com uma fonte mais clara, duas vezes menor que a parcela, né? Então, em um exemplo, como é que você pode usar no laudo, dizendo que ele foi apresentado em fonte substancialmente menor, né? E, inclusive, podemos citar aqui a resolução. O seguro pré-selecionado. Então, aqui um slidezinho, né? Um slider, um toggle, que já vem selecionado, seguro prestamista. Né? Ele coloca aqui mais R$ 47,90 por mês, incluído na parcela. Então, também é uma forma de tentar convencer o consumidor com táticas erradas. E linguagem inacessível. Um contratante, doravante mutuário, declara ciência quanto às exposições, ressalvar as hipóteses, aplica, ou seja, você traz um rebuscamento, uma tecnicidade excessiva para o texto, sem glossário, sem explicar o que aqueles termos funcionam. É o conhecido linhas miúdas, né, no contrato. Então, também é vedado esse comportamento, esse design de manipulação. Então, por exemplo, se a gente tem aqui um trecho dizendo aqui que pode aparecer, então o que esse trecho revela aqui? Então, olha aqui, ó, ele bota aqui, sessão iniciada às 9h15, biometria facial capturada às 9h15:08, proposta exibida às 9h15:11, aceite registrado às 9h15:26. Então, você fica olhando assim, quando você faz uma análise melhor, você vai ver que a biometria foi antes da proposta, né? Ou seja, uma sequência invertida. O tempo de reação aqui, do começo ao final, ou seja, T2, que é esse aqui, menos o T1, que é o primeiro, apenas 23 segundos. Abaixo do mínimo cognitivo para a espécie humana, né? Não sei que a pessoa seja um alien aí, que tem uma leitura super rápida. Então, acabam apontando para o mesmo evento, que não teve uma participação consciente de quem supôs assinar. Veja que a gente está entrando em outro campo. A gente não está falando que ele não assinou, mas a gente está falando que provavelmente ele tem assinado sem o devido consentimento, sem a devida informação legal adequada. Então já é uma outra forma de você observar e até de você trazer no seu laudo, né? Então, quando você vai trazer você vai precisar dessas informações. Por exemplo, se você for um assistente, for um advogado, eu trago aqui alguns quesitos periciais que você pode fazer, né, para que o perito ele informe essas informações. Então, você é um advogado, você está litigando ali para o autor. E, então, você pode usar esses 4 aqui, quesitos, que é, por exemplo, pedir os horários exatos, esclarecer a ordem cronológica, informar o tempo corrido entre T2 menos T1, né? E a sua compatibilidade com a leitura de um documento de 9 páginas, né? E aí, diante da sequência apurada, qual controle a plataforma adota para impedir, por exemplo, aceite anterior à leitura da proposta? E você, como perito, você vai ter que saber responder essas perguntas, né? Porque os advogados treinados aqui, formados aqui, eles vão saber fazer as perguntas certas. E você tem que responder com as respostas certas, com essa técnica, com toda essa informação que eu trouxe. Né? Vamos observar, são detalhes que muitas vezes passam desapercebidos, mas muitas vezes necessários. Então, o que eu peço, né, ou localizo esses timestamps desses eventos? Então, quando você for, por exemplo, o perito, você foi nomeado, tudo você pode pedir para a plataforma o log de sessão. Muitas vezes eles colocam só o dossiê. Beleza, o dossiê tem algumas informações, mas no log, às vezes, tem mais informações, tem mais eventos, e eles podem trazer, por exemplo, no arquivo JSON, que é aquele arquivo de sistema estruturado. Então, ali você consegue, muitas vezes, ter um pouquinho mais de informação. Você não pode confundir o carimbo, RFC 3161, né? Então, o carimbo do documento é uma coisa, o carimbo dos eventos é outro, né? Inclusive, devem ser diferentes, porque tem uma ordem, tem uma sequência a fazer. Você pode pedir, aí no caso, o assistente
e o advogado, você pode pedir essa exibição formal desses documentos, né? Para quê? Para que, se a instituição, o provedor de assinatura não responda ou não tenha, então fique claro que era responsabilidade deles, mas eles não trouxeram, né? Então, a regra de plausibilidade, que é mais ou menos o que a gente falou, essa faixa de 200 a 250 palavras por minuto, porque é um cálculo fácil de fazer, né? Por isso que confere. Tenta ler um texto de 200 palavras e veja se você consegue ler em menos de 1 minuto. Né? Isso é muito mais fácil. Então, quando a gente também consegue trazer o tecnês como analogia mais prática, a gente consegue convencer melhor. Muitas vezes a gente cai no vício de querer explicar tudo tecnicamente, com conceitos que a gente conhece, é tranquilo para a gente, mas que uma pessoa que não está inserida naquele mundo, ela não vai entender. Então, quando você traz esse exemplo, olha, 200 a 250 palavras por minuto, é o que geralmente lê. Lê um documento, você vai ver. Então, fica fácil de você confrontar, fica fácil de você convencer. Então, 4 pilares que a gente trouxe. O tempo não mente, né? O fuso ele vai decidir também a ordem, ali então é importante sempre ter o fuso. Que a ordem pode importar mais que a data, né? A gente simplesmente olha uma data ali, não, mas a gente tem que ver essa ordem também. E que o design também é evidência. Tá? Na parte prática, em outra aula aqui, eu vou mostrar para vocês esse prompt, né? A gente vai copiar e colocar algumas informações lá para a gente entender como é que funciona isso e vocês poderem fazer na prática.